Nossa saudação ao Trio de Ouro, Pastor Antônio Francisco, Evangelista Rosinha, Diretor Andrei Salles, também aos companheiros de ministério, ministeriais, e a todos os ouvintes da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, aqui no programa Teus Altares Metodista. Hoje nós vamos para a parte 9 do discipulado, módulo Andar com Deus. Na parte 7 e 8, só para relembrar, na 7 nós tratamos de atitudes para a pessoa andar com Deus. Uma delas é, logo que acorda, na primeira hora, Senhor, eu acordei mais cedo para orar, para falar contigo. E após momentos de oração, leitura minuciosa da palavra, estudo, e depois que orou e leu a palavra, foi para as atividades, desviar-se do mal, essas são as atitudes. E depois na parte 8, nós entramos onde vamos continuar hoje, na ansiedade, tá? E na ansiedade nós vemos o capítulo 6 de Mateus, do Sermão do Monte, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de pedir, de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Eu vou ficar também desta vez com o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus faz esse fechamento na ansiedade aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque Deus sabe tudo o que você precisa, né? Então ele vai citando, fala da roupa e fala dos lírios, né? Veja os lírios do campo, né? E Deus ainda fala, e Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, e não vos vestirá. E Jesus vai escorrendo, e depois ele fala assim, que o nosso Pai sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E hoje uma pergunta que precisa ficar ecoando no nosso coração sempre é: Deus é a tua prioridade? Deus é a minha prioridade? Deus está em primeiro lugar na tua vida? Esta é uma pergunta que precisa ficar no nosso coração. E entrando já na parte 9, hoje eu pergunto para você: você está disposto a buscar a Deus em primeiro lugar? Essa é a pergunta que eu quero fazer hoje para você. A partir de hoje, Deus vai ser a sua prioridade para você andar com Deus? Deus é a prioridade da tua vida, vai ser a prioridade da tua casa? Então, amados, tem muitas pessoas que Deus não é prioridade na vida delas. O trabalho é prioridade, a família é prioridade, os sonhos são prioridades, o descanso é prioridade, mas Deus nunca foi prioridade. E eu vou te dizer uma coisa: Deus ele não assume nenhum outro lugar que não seja o primeiro. O único lugar da tua vida, é o único lugar da nossa vida que cabe, que tem o tamanho de Deus, é o primeiro. Mas quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus por coisas tão banais, por coisas tão passageiras? Amados, escutem, se Deus, atente bem a isso, não for a tua prioridade, não espere que você seja a prioridade de Deus. Repetindo, se Deus não for a tua prioridade, não espere que você seja a prioridade de Deus. Se Deus não for a tua prioridade, não espere bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus são consequências de uma vida de quem anda com Deus. Quando Deus é nossa prioridade, quando Deus está na nossa casa, nós temos como consequência sobre nossa vida as bênçãos de Deus.
escute e grave no seu coração. Bênçãos são consequências, elas jamais podem ser buscadas. Como buscar bênçãos? Longe da presença de Deus. Mas acontece que nós aprendemos a buscar bênçãos. E por isso tem muitos cristãos que, embora busquem, oram e não são nunca abençoados. Porque eles estão olhando para o lado errado. Estão olhando na direção errada. Então entenda isso, amado, amada. Quem é abençoado aqui é também na vida vindoura. Nós somos abençoados aqui. Eu gostaria de deixar um texto que está em Marcos 10, 28. Diz assim: Pedro pergunta para o Senhor Jesus. Olha a pergunta de Pedro para Jesus. Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que ganhamos? O que ganharemos? É uma pergunta que Pedro fez a Jesus. E à vista de que ele e os discípulos deixaram a casa, a família, deixaram emprego e deixaram a sua vida em função de Deus. Mas eu queria, Jesus traz uma resposta profunda, olha só, reveladora, que enche o coração deles. Jesus diz assim, olha, ninguém há que tenha deixado a casa, pai ou mãe ou filho ou trabalho ou qualquer coisa nessa vida em função do reino de Deus, que não haja de receber, presta atenção na resposta de Jesus, que não haja de receber muito mais nesta vida e na vida vindoura, que é a vida eterna. Jesus, ele está dizendo aqui que é aquele que deixa as coisas para ter Deus como primazia, como prioridade, como primeiro lugar, este receberá muito mais, tanto neste tempo, nesta vida passageira, quanto na vida eterna, na eternidade. Ou seja, eu recebo dos dois lados. Nos dois tempos, eu ganho aqui e ganho lá. Mas escute, eu jamais posso buscar a Deus para ter alguma coisa, porque nós não podemos buscar a Deus com segundas intenções. É aí que está o erro, porque quando a gente pensa, então a partir de hoje eu vou começar a buscar a Deus para ser abençoado, já está errado. É aqui que muitas pessoas não recebem as bênçãos e acabam questionando. Mas eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu faço jejum, eu dou dízimo, eu oro, eu dou oferta e a minha vida não muda. Porque ele já está fazendo um questionamento e Deus renuncia este desejo do coração dele. Ele já está questionando porque ele não recebeu a bênção. Por que a casa dele não mudou? Por que a vida financeira dele não mudou? Porque, na verdade, ele está buscando a Deus, mas o interesse dele não é em Deus. O interesse dele é que Deus abençoe a vida dele. E Deus não tem negócios ou alianças com interesseiros. Vou fazer uma pergunta para você agora. Você quer alguém ao seu lado, só interessado no que você tem? Meu irmão, minha irmã, você quer alguém assim? Você vai pedir distância, não é isso? Chega para lá. Porém, quando você encontra uma pessoa verdadeira, humilde, uma pessoa que te ajude, que te apoie, na hora que você cresce e que você é abençoado, o que você faz? Você abençoa ela também. Você reflete na vida dela. Você abençoa ela, mesmo que ela não tenha pedido. Isso tem acontecido muito comigo. Eu estou sendo muito abençoado por pessoas que foram abençoadas. Bênção não é pedida. Bênção é derramada sobre a sua vida da parte de Deus. E aí Deus abençoa a tua casa, o teu negócio, abençoa o teu emprego, a tua família, Deus abençoa a tua finança, Deus abençoa a tua saúde, Deus abençoa os teus filhos, porque isso é uma consequência sobre aqueles que verdadeiramente servem a Deus e buscam a Ele em primeiro lugar. Olha, se vocês depender de Deus, vocês serão supridos nas suas necessidades. Isso Deus promete para nós, nós seremos supridos. Nós não temos falta de nada. Se lá no deserto Deus alimentou, cuidou do povo dele, onde não tinha nada, né? E transferiu eles para uma terra que emana leite e mel. E o propósito de Deus para o homem é sempre ter coisas boas. E o que Deus tem para a nossa vida é bem melhor
e bem maior e bem mais. Infinitamente mais do que imagina ou pensa. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Até a próxima parte 10 do discipulado módulo Andar com Deus, com carinho.